Olá, minha gente, já de volta. E de volta para que a gente possa continuar discutindo essa coisa que é o discurso geográfico e as suas questões metodológicas. Agora estamos já pela terceira parte, começando a terceira parte dessa discussão sobre região. E vamos tentar enfrentá-la hoje com uma série de mapas do Brasil e coisas desse tipo, para que a gente possa compreender melhor todo esse processo, né? Exemplos nos ajudam, de alguma maneira, a construir conceitos, desde que a gente tenha essa preocupação e vá em busca deles, né? Então, nesse sentido, vamos dar início a mais um dos nossos encontros e vamos discutir, então, o problema da região. Aqui nós temos um mapa do Brasil. O mapa do Brasil no seu sentido mais clássico, dividido em região norte, região nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, coisas clássicas, que já se tornaram clássicas, uma criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cujo objetivo fundamental é entender a diversidade do Brasil, reunir essa diversidade em determinados blocos, para que o Estado, enquanto gestor, enquanto aquele que tem o legítimo uso da força ou coisa desse tipo, ou o planejador, ou seja, como queiramos pensar a ideia de Estado, vai construindo, então, nessa diversidade, algum tipo de homogeneidade. O objetivo, portanto, é fundir um conjunto de questões numa mesma leitura. Essa leitura tem como ponto de partida, em primeiro lugar, a divisão do Brasil em estados. Isso significa que a construção do discurso tem por objetivo preservar a maneira pela qual o Brasil, enquanto Estado Nacional, enquanto um gestor político, econômico e tudo mais, olha para si mesmo. E ao olhar para si mesmo, não se vê como um conjunto de capitanias hereditárias, não se vê como um conjunto de cidades espalhadas, não se vê como florestas de um lado, rios de outro e, praias de outro. Não é assim que o IBGE viu o Brasil, não é assim que esse período, então, que vem desde a época de Getúlio e que vai se consolidar nessa leitura já pelos anos 60, essa ideia, então, do que é Nordeste, do que é Centro-Oeste, do que é Sudeste e tudo mais, ela tem por objetivo não só identificar igualdades, na verdade, ela tem por objetivo construir igualdades a partir de determinados parâmetros. E qual é o parâmetro? O parâmetro é o Estado. Então, quando nós olhamos para esse mapa, o que nós vamos ver é a superposição de fronteiras. Quando nós imaginamos essa divisão regional, norte, nordeste, etc. e tal, essa divisão regional é um conjunto de fronteiras que está subestabelecido em cima das fronteiras de Estado. E, portanto, não há dúvida sobre quem faz a leitura. Não é o movimento do sem terra, não é o movimento do sem teto, não é o movimento do sem fábrica, não é o movimento popular, não é a Igreja Católica, não é esse, não é aquele, é o Estado Nacional. É o Estado no seu sentido mais concreto, naquilo que ele representa a si próprio, para poder mostrar aos outros aquilo que ele é e tentar convencer a todos nós que nós somos aquilo que ele é. Isto é, a ideia é que a gente se confunda com o Estado. É interessante a gente notar, quando nós estamos viajando lá pelo Pernambuco, Ceará, ou Rio Grande do Norte, ou seja lá onde for, nisto que genericamente o Estado chama de região Nordeste, ainda hoje temos uma quantidade considerável de pessoas que se auto-identificam como moradores, como residentes da região Norte. Eu venho lá do Norte, a ideia é de Norte, vivo no Norte, e assim por diante. Não necessariamente, portanto, esse discurso de Estado se realiza na sua plenitude. Existem resistências culturais, existe a questão de onde é que eu entendo que eu mesmo chego a pertencer, a que relações estou submetido e a que relações submeto
as outras pessoas que comigo convivem, e assim por diante. De qualquer forma, esta divisão do Brasil em região em nada tem a ver com a ideia da homogeneidade milenar, secular, como se pensava naqueles textos lá do Vidal de Lablache. Não tem esse sentido, muito pelo contrário. O objetivo é estabelecer uma homogeneidade que ainda não existe, é fazer com que o Estado centralizado leia a partir dessas condições para estabelecer distribuição de verbas, projetos ou não projetos, retenções e etc, e etc. Então, de alguma maneira, inclusive reproduzir preconceitos, a ideia de ser nordestino, a ideia de ser do centro-oeste, de viver, então, lá pelas tantas, lá pelo Pantanal, ou seja lá o que for, inclusive com novelas relativamente famosas nas suas duas versões. Então, tudo isso são identidades de lugares. A ideia de que essas identidades, então, neste contexto, está diretamente associado à identidade de Estado. O Estado constrói essa identidade, ele, na sua confrontação, na confrontação das suas elites, dividiu o Brasil nesses tantos estados que compõem a federação. A cada momento, essas tensões elas vão se desenrolando em outros lugares. Existe toda uma proposição de dividir o estado do Amazonas, de dividir o estado do Pará, de redividir o estado do Mato Grosso, e assim sucessivamente, assim como aconteceu num período relativamente recente, com a divisão de Goiás em Goiás e Tocantins, a divisão do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e assim, essas coisas vão ocorrendo de acordo aí com a tensão que existe dentro desse conjunto de elites e de como querem se apropriar da gestão do Estado para poder se apropriar das riquezas que existem dentro de um país ou dentro de determinadas áreas e tal. Muito que bem. Então, nesse sentido, temos aqui um certo tipo de leitura regional, uma leitura que vê a geografia do Brasil a partir dessa perspectiva. Quando nós olhamos aqui este outro mapa, também chamado de mapa político do Brasil, nós vamos ver isso mais sofisticado ainda. Então, aí vamos ter um conjunto de cidades importantes, vamos ter divisões que, de alguma maneira, vão tornar o mapa anterior um pouco mais completo, identificando, então, o que é que significa Sudeste, quais são as cidades do Sudeste, que papel tem Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória do Espírito Santo e assim por diante. Mas não só, daqui a pouco temos, um pouco mais ao norte, temos o Nordeste, que relação existe entre Bahia, Pernambuco, Ceará e Sergipe e tal. Essas relações são relações que estão colocadas ainda no plano, no contexto da existência do Estado. E isto é uma divisão regional muito específica. Quando nós vemos esse mapa, pelo contrário, começamos então a criar uma outra leitura. Este mapa também é um mapa construído por um gestor do Estado brasileiro na época do governo Lula. Este é um mapa produzido pelo Ministério do Planejamento. Há uma coleção, se não me engano, de 8 volumes, em que o Ministério do Planejamento procura, desde a primeira linha até a última, mostrar então a investidores brasileiros ou não, as pessoas que de alguma maneira têm interesse nesse tipo de assunto, qual é, no final das contas, o caminho que aquele governo tinha para o Brasil, para transformar o Brasil numa carteira de investimentos. Essa era a questão, este era o olhar. Então, diferentemente de tudo aquilo que nós imaginamos, mesmo que se preserve aí as fronteiras dos estados da federação, na verdade, a ideia de dividir o Brasil
e transformá-lo, então, e demonstrá-lo como uma carteira de investimentos, está diretamente associado à ideia de criar algumas relações que tenham algum tipo de homogeneidade e, dentro dessa homogeneidade, construir, então, um conjunto de mecanismos de investimentos e apontar, então, aos grandes investidores, industriais, comerciantes, bancos e tudo mais, como que o Estado iria tratar essas áreas e, assim, chamar atenção para que esses investidores, então, também fossem lá, fossem colocar os seus capitais para gerar, conforme se dizia, então, na época, emprego e renda. E, portanto, resolver uma das questões fundamentais da relação sindical que o governo Lula tinha com o Brasil, que é justamente esta coisa do desenvolvimento do capitalismo em busca da geração de emprego e renda. Então, muito diferente daquela divisão regional, norte para cá, nordeste para lá e assim sucessivamente, o que nós temos aí é quase que uma bengala sobre o Brasil, dividindo o Brasil numa linha relativamente transversal, mas dividindo o Brasil, cortando uma parte do Espírito Santo, uma parte de Minas Gerais, uma outra parte de Goiás e Mato Grosso e depois Rondônia. E no meio disso tudo, então, teríamos uma área norte e uma área sul. Esta ideia, de alguma maneira, vai buscar dizer para a gente que existe uma determinada área do Brasil onde o nível de investimento do ponto de vista das relações capitalistas é relativamente menor e existe uma outra área onde o nível de investimento do ponto de vista das relações capitalistas está muito mais concentrado, né, este nível de investimento. Então, nesse sentido, a primeira divisão ou a temática que está colocada para essa primeira divisão regional é justamente dizer o seguinte: aqui tem mais dinheiro, aqui tem mais infraestrutura, aqui tem mais trabalhadores, aqui tem mais áreas urbanizadas, mais mercado, e do outro lado as populações têm uma renda menor, o volume de investimentos e de capacidade produtiva é menor e assim sucessivamente. Então, é isso, esse é o primeiro ponto que de alguma maneira tenta identificar e promover e provocar e estimular uma ideia de divisão regional do Brasil. Bom, a partir daí se faz uma segunda divisão. E essa divisão, então, vai colocar a Amazônia de um lado, esta parte central do Brasil, aí onde vocês estão vendo, no centro do mapa, e a parte que está mais próxima, não é, do litoral, que é a parte mais urbanizada, mais densamente urbanizada no nosso país. Isso significa, então, que, assim como aquela linha transversal, aqui nós temos a leste, a oeste, no centro, diferentes níveis de investimento, diferentes níveis de desenvolvimento do ponto de vista do sistema fabril e urbano, diferentes níveis de disponibilidade de força de trabalho mais ou menos qualificada, de distribuição de salários, de escolas, de mercados e assim sucessivamente. Então, o que aquele primeiro mapa divide o Brasil em duas regiões, uma norte e outra sul, aqui este mapa já divide o Brasil em três regiões, uma a leste, outra central e a outra a oeste. Então, temos duas formas, né, de dividir o país, mas que têm exatamente o mesmo parâmetro. Vejam que o ponto de partida, como eu disse, é o que está na publicação do Ministério do Planejamento da época, é transformar o Brasil numa carteira de investimentos, uma grande carteira de investimentos. Isto é, chamar as pessoas, os investidores, e falar: olha, se você investir aqui, você vai ter lucro, se você investir lá, você vai ter lucro, só que neste lugar os investimentos têm que ter tais características, naquele outro lugar outras tais características, porque o Estado, então, vai construir uma ferrovia aqui, uma rodovia ali, vai consertar não sei o quê, vai produzir
construir uma hidrelétrica e assim por diante. Então, você vai ter mais disponibilidade de energia num lugar que está em déficit nesse momento, e assim, bom, a ideia de planejar para o investimento, cujos fundamentos, então, já não estão no parâmetro da divisão do Estado, da divisão da federação. A identidade econômica de cada uma das áreas do Brasil é que está em jogo, porque é essa identidade econômica que vai dizer, então, ao Estado se ele investe mais aqui, se ele investe mais ali, e o que é que ele vai fazer com tudo isso. Muito bem, o resultado disso é esse mapa. A linha que divide norte e sul e as linhas que dividem, então, leste, oeste e centro. Então, temos aí 3 grandes áreas, sendo que a área 2 está dividida em 3 partes, a área 1, ela está solitária, e a área 3 está dividida em 2 partes. Então, nós temos uma região que é a região amazônica, onde o investimento está diretamente associado à dinâmica da floresta, à dinâmica do rio, a dinâmica dos povos indígenas, a dinâmica dos povos ribeirinhos e a existência de Manaus, de Belém do Pará, a existência do Amapá e assim por diante. Na verdade, Belém do Pará está em outra área, mas a ideia, Macapá está dentro dessa área, não é? Então, temos aí o Amapá, a região de Roraima, a região do Acre, não é? E o Amazonas e uma parte, então, do Pará. Muito que bem. Nesse sentido, então, há um outro bloco. Este bloco que é o bloco da região mais densamente povoada, mais urbanizada, que é a região mais próxima do mar, né? Assim, historicamente, o Brasil se concentrou, a sua população se concentrou nesta área. Então, temos aí uma área litorânea que fica mais ao norte do país e que vai pegar, então, uma parte do Pará, uma parte do Maranhão e assim até chegar ao norte do Espírito Santo e todo o litoral da Bahia, não é? Uma parte de Minas Gerais e tal. Então, este pedaço todo mais densamente povoado, mas cujo nível de consumo, cujo nível de concentração de riqueza, cuja capacidade produtiva, né, com uma tradição muito grande nos sistemas agroexportadores, então uma população ainda com muita dificuldade do ponto de vista econômico, com muita dificuldade do ponto de vista da disponibilidade de bens, serviços e produção e emprego e tudo mais, né? E ainda, fonte de processos migratórios muito complicado. E, por outro lado, esta região que pega todo o sul, a antiga, ou pelo menos do ponto de vista do IBGE, a região sul brasileira e uma parte da região sudeste. Então, este pedaço todo onde há uma grande concentração de indústrias, uma grande concentração de grandes áreas metropolitanas que juntam milhões e milhões de pessoas, a maior parte da população brasileira se encontra exatamente nessa área, a maior parte dos investimentos, da infraestrutura rodoviária, a ferroviária que sobrou, a disponibilidade de energia e tudo mais, então isso está concentrado exatamente nessa área 3A. Então temos a área 2A, 2B, 1 e 2B2. A 2A ela está estreitamente vinculada aos grandes produtores de soja, ao grande agronegócio, né? No sul de Goiás, na região do Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso, enquanto que, a região 2B1 e a região 2B2, ela já envolve uma parte considerável disso que genericamente chamamos de sertão, uma parte grande do semiárido, né? Alguma coisa envolvendo aí o rio Tocantins, essa área de investimentos que está no entorno do rio Tocantins e que, temos lá um conjunto de projetos.
O que nós temos, portanto, nesse sentido, tanto de um lado, quanto do lado 2B1, quanto do lado 2B2, são duas realidades que, do ponto de vista econômico, exigem ou exigiriam diferentes formas de investimento, diferentes mecanismos de planejamento, de articulação, de construção de infraestrutura, de construção de meios para a produção energética, de articulação entre mercados, entre cidades e, bom, de alguma maneira, quando nós pegamos, por exemplo, o mapa da distribuição das universidades que foram construídas no período Lula, por exemplo, ele tem muito a ver com esse tipo de planejamento, com esse tipo de cartografia, com esta ideia de regionalidade. Então, nesse sentido, a ideia de região que está colocada para o IBGE já desde os anos 60 e a ideia de região para o Ministério do Planejamento do governo Lula, já em pleno século XXI, isso são condições bastante diversas, não é? Assim, não está colocado aqui nenhum pudor com relação ao problema dos estados. Vários e todos eles, de alguma maneira, estão aí meio cortados, com pedaços fazendo parte de uma região e outros pedaços fazendo parte de outra, porque a ideia é justamente essa, né? Qual é a temática? A temática é construir mecanismos que levem os investidores a colocarem mais dinheiro aqui do que lá, mais lá do que acolá e assim sucessivamente. E mais do que isso, muito mais talvez até do que a quantidade de investimento, a quantidade de capitais, mas o formato do investimento. O que é os 8 volumes do Ministério do Planejamento vai colocando, então, qual é a intenção do Estado, o que ele quer oferecer e como é que ele vê, então, as diferentes qualidades desses investimentos, tal qual se imaginava naquele período. E isto resulta ou tem como ponto de partida este tipo de divisão regional, que, por sua vez, vai resultar nessas áreas de concentração, isto que o Ministério do Planejamento da época chamou de macropolos e aglomerações subregionais, locais e geopolíticas. Vejam que a divisão regional aqui vai ter características muito diferentes. Elas se estabelecem a partir daquelas linhas mestras, mas vai identificar, então, as áreas metropolitanas, digamos, a influência geopolítica dessas áreas, quer dizer, essas elites, elas têm domínio até onde, até que ponto, do ponto de vista político, econômico e tal, as elites locais, elas se subestabelecem em todo o seu entorno, às vezes até no Brasil como um todo. Então, que metrópoles são essas, né? Que tipo de coisa está colocada aí? Então, se a gente pegar esse mapa, olhar todo o seu colorido, o seu formato e tal, a gente vai ter uma ideia mais aproximada do que é que esse grupo, né, do Ministério do Planejamento imaginou, como imaginou que o Brasil deveria ser, então, e, portanto, que tipo de regionalidade. O que é importante para nós, eu queria voltar e reafirmar, porque do ponto de vista conceitual e metodológico isso é de extrema importância, é que a ideia de região, portanto, ela se realiza, de fato, de maneira muito diferente da ideia de ser um espaço lento ou não. Claro que a gente poderia imaginar essa lentidão na cabeça dos geógrafos do século XIX, começo do século XX, franceses, isso tudo bem. Mas, assim, a grande questão é que a ideia de região ela vai sofrendo mudanças. E ela vai sofrendo mudanças à medida em que o jogo de interesses, a articulação na imediatidade, né, da realidade do mundo, vai sendo muito mais temática do que no sentido da simples contiguidade territorial. Então, se nós podemos imaginar a existência de macro-regiões, como, por exemplo, os BRICS, então eu tenho uma grande articulação, um grande conglomerado que tem lá o Brasil numa ponta, a Índia no outro lugar, a Rússia no outro, a África do Sul no outro, não é?
Assim, bom, que maluquice é essa, né? A China, né? Então, que maluquice é essa? Que tipo de região é essa, né? Que aglomerados são possíveis, né? O que é que significa a existência, então, de um Mercosul que tem a Venezuela fazendo parte, né? Esta ideia, né, de regionalidade, ela está diretamente relacionada aos processos de associação. A ideia é que estamos próximos, estamos articulados em torno de determinadas temáticas. O que é que nos une e o que é que nos separa? Essa que é a grande questão. E este exemplo do Ministério do Planejamento da época Lula é um exemplo extremamente rico para que a gente possa discutir o conceito de região sob outros parâmetros e colocar, então, que a ideia de que a divisão regional ela está associada, antes de mais nada, ao fato de que um determinado sujeito olha o mundo e tenta encontrar relações dentro desse mundo. E, portanto, eu teria uma construção regional fazendo um mapa das maiores cidades do mundo ou fazendo um mapa da distribuição das populações indígenas, fazendo um outro mapa com as indústrias de bens duráveis e fazendo um mapa de onde é que, afinal de contas, determinadas empresas de distribuição ou determinadas empresas que, como Uber ou coisa desse gênero, estão e em que medida se concentram, onde é que está, na verdade, a distribuição do gás russo e qual é o papel disso dentro desse processo que, nesse momento, se desenrola no mundo, que é a guerra da Ucrânia ou os problemas geopolíticos que envolvem, então, o mundo do ponto de vista do que aconteceu no norte da África e assim por diante. Então, para que se possa fazer esse tipo de releitura, né, a grande questão que está colocada para nós, ela vai para além, né, do simples planejamento. Ela vai envolver justamente a ideia de que a geografia, o discurso geográfico, se faz a partir de determinados interesses temáticos. Porque nenhum discurso geográfico é capaz de capturar a totalidade do mundo, todas as variáveis, toda a realidade. Cada vez que olhamos para saber uma determinada coisa, um determinado processo, uma determinada articulação. E em que medida o caráter distributivo disso, onde dessas relações, é determinante na constituição de determinados processos. Então, quando nós olhamos, por exemplo, um mapa como esse, né, quer dizer, o que é que nós vamos tirar dele? Né? O que é que ele nos mostra? Né? Esta ideia, portanto, de se perguntar a quem pertence a Terra, né? Como é o caso dessa imagem que está aí. E aí, uma série de sociedades indígenas ou sociedades muito diferentes das sociedades típicas que o capitalismo cria, urbanizando e associando a altos níveis de consumo e de produtividade, de circulação da moeda e coisas desse gênero. Aqui nós temos um outro mundo. Em primeiro lugar, porque, o mapa já está apontado para o sul, né? O sul é que está para cima. Em segundo lugar, porque os dados que estão colocados aí são dados que estão relacionados aos interesses desses povos e não à articulação geral que a sociedade capitalista construiu. Então, nesse sentido, aqui temos um outro mapa. A aldeia Boa Vista, né? Com todos os seus animais, com o entendimento do que é a floresta, do que é o rio e o que tem o rio e como isso se divide. Então, temos aqui uma população indígena que, a partir de determinadas possibilidades, constrói uma determinada cartografia sobre si mesmo, isto é, sobre a sua diferencialidade, sobre a sua própria temática, onde vivo, né? Quem sou eu? Que tipo de relação domino? Como que isso se estabelece? Né? E aqui, aqui já é outra coisa e que tem por objetivo terminarmos a nossa conversa de hoje. Porque aqui nós são 3 salas de aula, com uma disponibilidade frontal, outra no formato de um U e outra fazendo diferentes ilhas, diferentes
pontos e tal. O que nós temos? Bom, nós temos a cara da cartografia que olha a sala de aula e desenha a sala de aula a partir de determinada relação específica. Porque determinadas aulas, sem dúvida, elas precisam de algum nível de exposição e de atenção em cima dessa figura do professor. Outras, nem tanto. Outras envolvem aí uma relação mais intensa e a possibilidade dos alunos construírem discursos específicos. Outras, eles precisam, quem sabe, se reunir antes, construir os seus mecanismos, dar uma inteireza aos seus discursos para que esses discursos possam se tornar públicos, possam ser escritos, possam ser expostos e assim por diante. Então, de uma maneira ou de outra, o que nós temos aqui são 3 regionalizações, muito diferentes porque são a expressão que o cartógrafo teve de 3 relações dentro de uma única sala de aula que são absolutamente diferentes, porque propõem discursos diferentes, possibilidades diferentes, articulações que são diferentes. E nesse sentido, portanto, a ideia é que, em primeiro lugar, o papel da cartografia como um dos fundamentos da construção discursiva da geografia, em função desta relação que envolve a localização dos fenômenos e a forma como eles são representados, e aqui a ideia de que a região é o grande ponto de chegada quando saímos então dessa percepção do mundo na forma da paisagem. A partir da paisagem, organizamos, identificamos o caráter distributivo e olhamos para essa distribuição a partir de um recorte temático. Quando olhamos para essa distribuição a partir de um recorte temático, então, construímos e identificamos a região. Vamos olhar isso mais de perto no nosso próximo encontro. Até lá, um abraço.